O Balanço Geral começa hoje uma série de reportagens surpreendentes com comentários dele, do grande, do maravilhoso. Quem? Renato Lombardi. Lombardi! Hoje nós vamos contar a história de uma jovem de 18 anos que deu de cara com a morte. O nome dela, Aida Curi. Ela foi cercada por 3 homens na rua e levada à força para dentro de um prédio em Copacabana. Esses 3 homens tentaram abusar dela, mas a Aida lutou contra os 3 homens. Ela era forte, destemida. A jovem foi muito agredida e ainda assim continuou lutando. Só que no momento ela desfalece, os homens pensaram que ela estivesse morta e aí tiveram uma ideia. Jogaram essa jovem do alto do prédio. Isso para simular um suicídio. Você vai acompanhar essa reportagem imperdível e eu tenho certeza que você não vai conseguir desgrudar o olho da tela, hein? Comentário dele, ele já está aqui. E essa reportagem abre essa série especial aqui do Balanço Geral. Vamos ver. Copacabana, 14 de julho de 1958. Era noite. 2 amigas caminhavam pela rua Miguel Lemos. Uma delas, Aida Curi, filha de imigrantes sírios que estudava com disciplina e sonhava em ser professora. 13 anos e pouquinho, eu fui trabalhar num jornal chamado Última Hora, que não existe mais. E um dos casos que mais me chamou a atenção foi a morte da Aida Curi. A jovem de 18 anos tinha acabado de sair do curso de datilografia na escola Hamilton. No meio do caminho, as 2 foram abordadas por 3 homens. Ronaldo Castro, de 19 anos, um playboy com fama de baderneiro. O Ronaldo era um cara natural do Espírito Santo, que foi pro Rio de Janeiro para estudar, e ele basicamente ficava andando de motoneta, que era aquela motinha pequena, e chavecando meninas. Cássio Murilo, que ainda tinha 17, e o porteiro Antônio Souza, de 27 anos. Aida e a amiga foram cercadas e roubadas. Mas Aida teve uma atitude inesperada. Se afastou da amiga e foi atrás dos suspeitos numa tentativa desesperada de reaver a bolsa. É que lá estavam os óculos e o dinheiro para a condução. A intenção de Cássio, Antônio e Ronaldo não era simplesmente roubar a bolsa. Ela serviu apenas como isca. Na verdade, o que o trio pretendia era cometer outro tipo de crime. E na tentativa de recuperar a bolsa, Aida seguiu os 3 homens até este prédio que fica na Avenida Atlântica. E foi aqui o último lugar onde ela foi vista com vida. O que aconteceu naquele edifício foi parar nas páginas dos jornais da época. Testemunhas contaram que ouviram gritos naquela noite. Eram de Aida. A garota foi puxada para dentro do prédio e forçada a entrar no elevador. Aida foi levada ao topo do edifício, num apartamento em reforma no 10º andar. Durante 30 minutos, a jovem foi agredida. Perdeu as forças, desmaiou. Pensando que estivesse morta, os 3 agressores combinaram um plano. Eles carregaram Aida até o terraço do edifício e a jogaram. A ideia era simular um suicídio. O corpo de Aida foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. O legista de plantão era o Dr. Mário Martins Rodrigues. Logo, o médico experiente percebeu que o corpo que estava ali na frente dele não apresentava lesões condizentes com um suicídio. Aida tinha marcas de unhas no peito, nas coxas, no pescoço e muitos ferimentos de defesa. Uma coisa era certa, Aida lutou bravamente antes de morrer. Os
peritos constataram que o corpo apresentava também um estado de completa exaustão física. Como a Aida não tinha problemas de saúde, a conclusão foi rápida. A jovem tinha sido submetida a uma longa e cruel sessão de tortura. O cadáver passa a ter pele seca, olhos ressecados, a hemorragia interna com seus capilares rompidos configuram toda a questão da tortura. Não demorou para a polícia identificar os suspeitos. Ronaldo apresentou um álibi para se livrar das acusações. Ele alegou que às 8h15 da noite deixou o terraço do edifício Rio Nobre para se encontrar com uma moça chamada Zilza. Mas ele não contava com a expertise de um perito. Serafim da Silva Pimentel conseguiu traçar a cronologia dos fatos com precisão. E olha, nós estamos falando de 1958, onde os recursos eram escassos, mas o homem era fundamental, o perito era fundamental. E o perito observou a cena, observou tudo o que acontecia e falou, não, vem cá, aqui essa garota não se matou. A reconstituição apontou que, de alguma forma, Ronaldo não poderia ter deixado o prédio às 8h15. Isso porque 5 minutos depois, às 8h20, ele foi visto por testemunhas ao lado de Aida ao redor do prédio. Ele não teria tempo de ter descido tão rápido. A versão do suicídio caiu por terra por causa de um detalhe. Um lenço manchado de sangue encontrado na bolsa da jovem. O lenço era a prova de que a jovem foi ferida antes da queda. Afinal, como o sangue foi parar lá? Ela resistiu ao ataque deles. Eles fizeram uma série de coisas que a perícia foi enumerando, ponto a ponto. A maneira como o corpo caiu, isso eu ouvi de muitos peritos durante esses anos todos. A pessoa, quando está no último andar de um prédio ou ela vai se atirar do topo de um apartamento, ela não se joga nunca de cabeça. Ela se joga com os pés para baixo. No rosto de Aida, peritos encontraram um ferimento circular. Uma marca compatível com um anel usado pelo porteiro Antônio. No parapeito do prédio, a polícia identificou marcas de sangue e da sandália de Aida. Eram as provas que ela tentou impedir a queda, mas não conseguiu. Quando você encontra um corpo que caiu de uma certa altura e você começa a encontrar uma quantidade de sangue embaixo da roupa e não na roupa, você já começa a perceber que o indivíduo já começou a ser agredido lá em cima. Zilza Maria Fonseca, a jovem com quem Ronaldo teria se encontrado naquela noite, pode ter sido contratada para servir de álibi. Zilza, no entanto, não foi encontrada e nunca compareceu ao julgamento. Quase um ano depois do crime, uma nova testemunha apareceu. A mulher afirma ter visto Zilza e Ronaldo conversando. Mas o depoimento dela apresentou contradições. A testemunha disse que Zilza era loira, já Ronaldo afirmou que ela era morena. A família de Aida queria respostas para o que aconteceu com a jovem. No primeiro julgamento, parecia que tinha conseguido justiça. Ronaldo Castro, o playboy, foi condenado a 37 anos e meio de prisão. 25 anos pela morte de Aida e o restante por atentado violento ao pudor e tentativa de estupro. O porteiro Antônio Souza recebeu uma pena de 30 anos de prisão. Cássio não pôde ser julgado por ser menor de idade. Mas as defesas recorreram. O caso teve outros 2 julgamentos, com resultados muito diferentes. Ronaldo Castro foi inocentado da acusação de homicídio e condenado apenas por atentado ao pudor e tentativa de estupro. Depois de cumprir a pena de 8 anos e 9 meses, foi solto e se tornou empresário no Espírito Santo.
O porteiro foi absolvido por falta de provas e aproveitou a deixa para sumir. Nunca mais se soube dele. Cássio, o adolescente, acabou recebendo a maior punição. Por ser menor de idade, ele foi enviado ao serviço militar. Andou na linha por alguns anos, mas voltou a se envolver em problemas. Em 1978, os jornais publicaram que Cássio teria sido assassinado. Como é que um corpo de jurados entende uma coisa e depois o outro corpo de jurados entende outra coisa? Como é que uma pessoa é condenada a 30 anos e depois cai para 8 anos? No silêncio do túmulo de Aida Cury, uma frase escrita por ela em vida: antes morrer do que pecar. Aida teria se recusado a ter relações sexuais com os 3 homens que a encurralaram no terraço e por isso foi agredida até desmaiar. No laudo do exame feito no IML, a confirmação: Aida morreu virgem. A morte de Aida em 1958 representa até hoje as vozes de mulheres caladas pela violência. Uma voz que ecoa no tempo. Que ficou sempre uma interrogação, sempre uma pergunta. Quem matou a Aida Cury de verdade? Foram os 2? Foram os 3? Quem sabe? Mas de que maneira? Como foi? Como não foi? O processo tinha mais de 10 mil páginas e até hoje tem muita pergunta que está para ser respondida. Gente, que quadro maravilhoso que a gente estreia aqui hoje. E ao mesmo tempo que eu parabenizo os nossos editores que usaram tanta tecnologia para reproduzir essa matéria, me chama a atenção uma frase do Lombardi. Veja só, a nossa turma da arte, os nossos editores, Lombardi, usaram a tecnologia para trazer uma reportagem de um caso tão antigo. E você usou uma frase dizendo que naquela época que nós não tínhamos tecnologia, os investigadores usaram o tino policial, a experiência policial para desvendar um caso. Eles conseguiram revelar o que aconteceu, só que ainda assim houve impunidade, né? É porque hoje você tem DNA, você tem hoje a perícia técnica, hoje tem tudo na mão, tudo. Agora, essa história é incrível, porque eu fiquei apaixonado por essa história quando eu entrei no jornal. E quando a gente resolveu fazer isso, o Daniel Matilevich, o texto dele é brilhante, a edição que foi essa edição também foi muito legal e a história é boa, é uma história que foi para os anais todos da literatura policial desse país e sempre vai mostrando que passa ano, entra ano e a gente vê a impunidade, até nos dias de hoje, o sujeito é condenado a 30 anos, aí ele recorre, fica 6 anos e vai embora, como é que pode isso? E nós tivemos uns casos recentes, inclusive o caso do jornalista Pimenta Neves, que matou a namorada Sandra, ficou 6, 7 anos na cadeia, está em liberdade aí já há muitos anos, cumprindo pena, não, livre. Não vamos perder a esperança, a gente continua lutando e acreditando que o Brasil um dia vai mudar. Sem dúvida, é ou não é? Sem dúvida.